Olá! A expressão frio na barriga, usada para descrever aquela sensação de nervoso ou de ansiedade, não é apenas um sentido figurado da palavra. Ela acontece porque você está recebendo sinais de uma fonte inesperada, o seu segundo cérebro. O intestino ganhou esse apelido não foi à toa. Há cerca de 100 milhões de células nervosas revestindo o órgão que vai do esôfago ao reto. Para você ter uma ideia, esse número é maior do que a quantidade de neurônios presentes na medula espinhal ou no sistema nervoso periférico. E diferente de qualquer outro órgão do nosso corpo, o intestino pode funcionar sozinho, sem que o cérebro tenha que dar algum comando. Mas ele não é um órgão só inteligente não, ele também é emocional. O intestino produz mais de 30 tipos de neurotransmissores que têm influência direta sobre nossas emoções, nosso sono, estresse, obesidade e até transtornos mentais. Uma verdadeira fábrica de felicidade. E como o intestino se comunica com o cérebro? Através de um nervo chamado vago. É ele quem faz a ponte entre os dois órgãos e também ao coração e aos pulmões. Por isso, quando o intestino está bem, o cérebro também fica bem. E o contrário também é verdadeiro. E sabe aquele friozinho na barriga que eu falei no início da abertura? É o intestino reagindo ao que o cérebro sente. E você, sabia que esse órgão tinha tanto poder? Está cuidando bem dele? No programa de hoje, nós vamos receber um dos maiores especialistas em intestino do Brasil. Ele é médico endoscopista, mestre e doutor em medicina, professor associado da Escola de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, já editou 12 revistas científicas e publicou mais de 200 artigos. Eu recebo o Dr. Luiz Ronaldo Alberti. Olá, Dr. Luiz Alberti, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer enorme recebê-lo. Eu acompanho os seus vídeos na internet e eu tenho certeza que a nossa conversa será muito interessante, porque eu tenho certeza que muita gente não sabe que o nosso intestino tem um papel no organismo que vai muito além da digestão dos alimentos. Boa noite. Olá, boa noite, muito obrigado aí pela oportunidade da participação. Doutor Luiz, o senhor é um dos maiores especialistas em intestino do Brasil e tem uma vasta experiência na área. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre sua trajetória profissional, seus principais projetos, pesquisas, né? Mas principalmente o que o motivou a se dedicar ao assunto, né? ao intestino e seu papel na nossa saúde? Ok. Eu tive uma formação inicial na área cirúrgica, na sequência eu fiz gastroenterologia e endoscopia. Das atividades da endoscopia, principalmente, né, a gente realiza os procedimentos de endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. Então é bastante comum, né, as doenças do sistema digestório em si e do intestino grosso. A gente está quase chegando agora no mês de março, que é chamado Março Azul, que é inclusive um mês de prevenção ao câncer coloretal. Existem várias, né, campanhas nacionais e internacionais a respeito desse assunto. Doutor Luiz, ao longo da última década, os avanços da ciência nos permitiram entender melhor o funcionamento do corpo humano. E uma das grandes surpresas dessa leva de conhecimento adquirido envolve justamente o intestino, né? Com até 9 metros de comprimento e cerca de 500 milhões de células nervosas, ele deixou de ser considerado apenas um órgão de digestão, absorção e também transporte de nutrientes e ganhou o status de parte pensante. Dito isso, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo por que o intestino é chamado de segundo cérebro. Exatamente. Né, no sistema digestório, né, tem o que já está bem estabelecido há bastante tempo, que é a região do esôfago, do estômago, e depois então a gente vai para o intestino delgado, que tem um tamanho médio de 5 a 7 metros, né, de comprimento, e o intestino grosso, né, que mede cerca de 1,5 metro. E o que se falava inicialmente como apenas um órgão, né, de absorção de nutrientes, de excreção, no fim das contas, com os estudos, né, da última década principalmente, foi observado, né, várias outras funções e a participação do intestino em várias outras situações. Então, sabe-se, por exemplo, né, e como você falou a questão do novo cérebro, porque existe uma quantidade muito grande de tecido neuronal, de neurônio no intestino. Então, aquelas histórias, né, da pessoa tem qualquer problema psicológico, né, sente alguma coisa no intestino, é bastante justificada
e explicada por isso. Tem a parte neurológica, então, bastante evidente, tem a parte imunológica, também bastante significativa, existe uma grande superfície intestinal para que haja, né, absorção dos nutrientes e, por conta disso, o intestino fica mais exposto, né, às bactérias, por exemplo. Então, daí é importante ter uma grande quantidade de células de defesa nessa região e, no fim das contas, o intestino representa hoje muito mais do que um tubo, né, especificamente aí para funcionamento do corpo humano. Agora, doutor Luiz, diferente de qualquer outro órgão do corpo, nosso intestino pode funcionar sozinho, né? Tem sua própria autonomia, digamos assim, para tomar decisões que não precisa do cérebro, né? Que o cérebro lhe diga o que fazer. Então, eu pergunto, o que governa o intestino e como é que ele consegue ser tão independente do cérebro? Sim, o intestino, pela sua, né, terminação nervosa e pela, né, parte neurológica envolvida, que são partes do sistema nervoso periférico, né, simpático e parasimpático, ele acaba então tendo um mecanismo de regulação e contra-regulação. Então, muitas coisas ele faz, né, de maneira, né, natural. Por exemplo, chega um alimento, ele vai estender e vai comprimir, né, para poder impulsionar aquele alimento para frente. Então, se dá principalmente pelo mecanismo, né, de regulação e contra-regulação, que vai ser controlado e regido pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Como o senhor mesmo disse, o nosso intestino ele é povoado por milhares de bactérias que formam a microbiota, antigamente conhecida como flora intestinal. Uma revisão de estudos científicos realizado por uma equipe da área de Neurologia, Medicina do Sono e Nutrição da Universidade Federal de São Paulo investigou a relação entre o desequilíbrio da microbiota intestinal e o desenvolvimento de diversos tipos de doenças, o senhor citou agora há pouco, inclusive psiquiátricas e neurológicas. Sendo mais preciso, o estudo mostrou que a falta de bactérias intestinais boas ou o aumento das consideradas ruins, que é chamado de disbiose, pode levar a inflamações e distúrbios gastrointestinais, né? E esse desequilíbrio também está relacionado com problemas como diabetes, obesidade, úlceras, inclusive a disbiose também já é considerada uma das causas para problemas que envolvem o sistema nervoso, como a insônia, e parece influenciar em doenças do sistema nervoso, como Alzheimer e até o acidente vascular. Então, eu queria que o senhor explicasse o que é a microbiota intestinal e por que ela é tão importante para a saúde do ser humano. O termo microbiota intestinal e a importância atual, né, desse tema se dá, né, de origem bastante recente e verifica-se que a microbiota intestinal seriam aqueles micro-organismos que habitam o corpo. Então tem bactéria, tem vírus, né, tem protozoários e outras coisas. Então isso, né, faz um mecanismo de que, igual o esquema, vou dar um exemplo meio grosseiro de gato e cachorro. Tem muito gato, vai vir muito cachorro, vai espantar os gatos e vai ter esse mecanismo de contra-regulação, por exemplo. Dessa mesma maneira, a gente tem bactérias, né, que tem a participação, né, no metabolismo de algumas coisas, outras bactérias menos importantes, e cada vez, né, vai haver um equilíbrio, né, entre esses tipos, né, de bactérias, por exemplo, para que haja um adequado funcionamento. Né, é o assunto, né, é um dos assuntos mais importantes de estudo, né, recente, e os trabalhos vêm mostrando que a microbiota é uma coisa individual. Então, cada corpo vai ter uma microbiota específica, né, para aquele corpo, que é uma coisa, né, realmente individual. E isso, né, de acordo com hábitos alimentares, uso, né, de alguns medicamentos, né, ingesta de outras substâncias, ou até mesmo um desequilíbrio, né, dessa microbiota, que seriam esses micro-organismos que habitam, né, o nosso intestino, pode haver então o aparecimento de várias doenças, né, desde algumas doenças, né, bastante definidas até outras que têm um diagnóstico frequentemente difícil, né, definição e às vezes até de tratamento.
Mas não é apenas o aspecto físico do sistema nervoso que sofre influência do intestino, né? Comportamentos, sentimentos também podem ser induzidos por ele. Isso porque a rede neural presente no órgão, como o senhor citou, é responsável por comandar a liberação de mais de 30 neurotransmissores, incluindo aí a dopamina, né, que é a substância relacionada ao prazer e à motivação, e a serotonina, que ajuda a regular o humor, o sono, o apetite. E aí, estima-se que 50% da dopamina do nosso corpo e 90% da serotonina, me corrija se eu estiver errada, né? Ou seja, quase toda a cota dela, sejam processadas no intestino. Então, baseada nessas informações, seria exagerado dizer que esse desequilíbrio, né, que um desequilíbrio no funcionamento do intestino serve de gatilhos para quadros de baixa autoestima, ansiedade, compulsão e até a depressão? Sim, existe uma grande quantidade de tecido nervoso, né, no intestino e, além disso, ele está envolvido na produção, né, de vários neurotransmissores, como você falou. Então, existe, né, uma alteração nessa quantidade desses neurotransmissores. Pode afetar, né, então, alguma alteração intestinal acaba tendo um impacto, né, na saúde psíquica, assim como o contrário. Né, uma pessoa está nervosa, desencadeia a liberação de alguns mediadores inflamatórios e o paciente pode haver dor abdominal, episódios de diarreia, que são bastante comuns, que são chamadas doenças funcionais do intestino, que é a síndrome do intestino irritável, e é bastante comum, né? O paciente tem algum período de estresse, nervoso, ansiedade, alguma dificuldade, né, no trabalho, estudo, né? Tem episódios de dor abdominal e de diarreia. Então pode haver das duas maneiras, né? Tanto algum problema no intestino que vai alterar o funcionamento, né, nos casos das alterações aí das microbiotas, assim como, né, alguns problemas, né, alguns transtornos psíquicos, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares também podem, né, de maneira indireta, ter o órgão o intestino grosso, o intestino delgado, como um mecanismo de manifestação do seu problema. Então, já que o intestino produz neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que são essenciais para o nosso bem-estar emocional, como é que nós podemos cuidar da nossa saúde intestinal para garantir que esses neurotransmissores sejam produzidos adequadamente, né? Quais são os hábitos, os alimentos, os tratamentos e atitudes que a gente deve ter para manter a estrutura positiva da nossa microbiota? O nosso corpo, do ponto de vista prático, ele exerce a influência e sofre a influência, né, de várias coisas. Então, no fim das contas, a gente precisa trabalhar, né, a nossa vida como um todo. Isso vai desde a questão, né, do que você come, né, como é a sua alimentação, os horários, a qualidade, a questão da realização de uma atividade física adequada, né, que pode constar de atividade aeróbica e anaeróbica, e o cuidado, né, na sua saúde psíquica, né, que no fim das contas, quando a gente fala de saúde, a gente está considerando o indivíduo, né, a pessoa como um todo. Daí realmente é bastante importante considerar aquela vida de boa qualidade, com bons relacionamentos, num ambiente adequado de trabalho, com uma alimentação, né, cuidadosa. No fim das contas, então, em relação às alimentações, não existe algo específico, né, que esteja proibido, tudo, mas se você fizer, né, uso de alimentos de boa qualidade, em quantidade satisfatória, a princípio não existe algo assim tão específico que seja proibido. Não existe coisa que seja proibida, mas quanto menos seu intestino trabalha, mais influencia na sua emoção, né? Pelo menos comigo eu fico num mau humor. Exatamente, né? Tem tanto a questão da alimentação adequada, a questão da ingesta de água, né? Bastante importante a ingestão de água, é uma coisa assim fácil, que não tem desculpa para falar que não tem jeito, né? Você consegue, cada pessoa se organiza de determinada maneira, tem gente que é mais, né, disciplinado e consegue tomar a água regularmente, tem gente que prefere encher, né, aquelas garrafinhas de água de 1 litro, 2 litros, e com isso ele acaba tendo um pouco mais de controle daquilo que está bebendo. E é o que você falou, né? Cada pessoa vai manifestar de um jeito, e a saúde alimentar, a questão da
quantidade de hidratação e da prática de atividade física são realmente bastante importantes aí para que haja um adequado funcionamento no dia. Doutor Luiz, o senhor também falou que o intestino se comunica com o cérebro através do nervo vago, né, que é o maior nervo craniano que nós temos. Como é que essa comunicação afeta o nosso sistema imunológico, que é responsável por nos proteger de doenças e infecções? Né? Afinal, o que o intestino tem a ver com a imunidade e qual a relação entre saúde intestinal e imunidade? Tá certo. Assim como a gente tem uma grande quantidade, né, de tecido nervoso, né, que vai ter, né, a expressão direta do cérebro nesses nervos, que vão representar o sistema simpático e parasimpático, né, que você deu o exemplo aí do nervo vago, que ajuda na regulação aí das contrações, da motilidade, né, de todo o trato gastrointestinal. A gente considera também que, como existe uma superfície muito grande, existem aquelas pregas, aquelas velocidades intestinais que vão ser responsáveis pela absorção de água e nutrientes, como existe essa exposição grande, da mesma maneira, né, o organismo fica mais suscetível a, né, ter um processo de infecção. Então existem umas placas, chama placas de Bayer, por exemplo, que são uns acúmulos de tecido, né, de linfócitos e outras células de defesa, que vão ficar responsáveis por essa segurança, tanto não permitindo a absorção, né, de micro-organismos que, uma vez absorvidos, vão ganhar corrente sanguínea e desencadear um processo de infecção. Então, existe na superfície do intestino, existe uma grande quantidade de tecido, né, de sistema imunológico, que vai ficar responsável por essa defesa do nosso corpo. Doutor Luiz, assim como nós temos uma rotina diária para comer, trabalhar, fazer exercícios físicos, dormir, o nosso organismo também tem uma. Trata-se do ciclo circadiano, quer dizer, durante a manhã e tarde o corpo e mente estão ativos e com a chegada da noite uma série de mudanças fisiológicas nos preparam para dormir, como se fosse um relógio, né? Um relógio interno que nos avisa dos diferentes momentos das 24 horas do dia, que tem um impacto tanto no âmbito físico quanto também no mental e no comportamental. Então, eu fiquei pensando, se a gente parar um pouquinho, não é difícil perceber a importância desse mecanismo, porque quando a gente fica até tarde, né, uma noitada, ou então tem um dia cheio de trabalho e não dá tempo para dormir direito, a gente sente essas consequências. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre o papel do intestino na modulação do sono e do ritmo circadiano? Como é que a qualidade e a quantidade de sono afetam a saúde intestinal e vice-versa? E quais seriam as consequências de uma má higiene do sono para o nosso segundo cérebro? Sim, realmente a questão do ritmo circadiano e desse controle, né, da parte do dia e da noite acaba sendo de grande importância para uma vida saudável. Observa-se que tem atividades que vão levar a um certo prejuízo, né, de atividade, né, recente e atual. Aquela questão de você deitar e na hora de dormir ficar assistindo televisão com aquela luz ou ficar mexendo no celular, que tem essa luminosidade que vai atrapalhar principalmente a produção de melatonina, e isso vai comprometer, né, toda a nossa saúde do sono. Existem, né, lógico que algumas coisas estão, né, definidas, são ainda especulação, mas relaciona-se também, né, a atividade e o funcionamento adequado do trato gastrointestinal a esse ritmo circadiano. E isso tanto do ponto de vista prático quanto teórico. E com o tempo observa-se que, né, a qualidade do sono acaba ficando prejudicada, né, porque diminui a quantidade de melatonina no corpo, e assim como o nosso hábito alimentar vai ter impacto. Às vezes você é bastante jovem, você sai à noite, chega em casa, come, né, um hambúrguer, uma comida pesada e vai deitar e fica tranquilo. Depois de uma certa idade, se você chegar em casa, comer meia-noite, nitidamente a sua qualidade do sono vai ficar prejudicada, né? O abdômen mais distendido, eventualmente você pode ter refluxo e acaba realmente havendo um prejuízo. Então é bastante evidente essa relação e a importância, né, da alimentação adequada e da hora de dormir, tudo para que haja realmente uma produção de melatonina que seja suficiente para uma vida feliz.
Doutor Luiz, o senhor também poderia nos explicar como é que o intestino interage com o sistema endócrino, né, que é responsável pela produção de hormônios que regulam as diversas funções do nosso organismo? Como, por exemplo, como é que o intestino influencia a liberação de hormônios como a insulina, o cortisol, o estrogênio e a testosterona, né? E como é que esses hormônios afetam a nossa saúde mental, o nosso humor, o nosso apetite e até o nosso metabolismo? Sim, o nosso intestino, né, nos mecanismos, né, nosso sistema digestório em geral, no seu mecanismo de regulação, ele sofre, né, influência do sistema nervoso, né, o simpático, parasimpático, o vago que você falou anteriormente, e de alguns outros mecanismos. Por exemplo, a pessoa está com fome, indiretamente o cérebro, né, aumenta, né, a produção de saliva. Uma vez que você come, vem alimento no estômago, a presença do alimento vai desencadear, né, a produção de suco gástrico para que haja digestão. Né? Esse alimento entra no intestino, né, no duodeno, vai estimular, né, indiretamente, né, com esses mecanismos hormonais, a produção, né, de glucagon, a produção de insulina, que vai ser responsável, né, uma vez que você atinge uma quantidade maior de glicose no seu corpo, o pâncreas, né, produzir a insulina para que haja essa absorção. Então, esse mecanismo dos alimentos em contato com as diversas partes do sistema digestório vai fazer com que haja liberação desses mediadores, que são esses hormônios responsáveis, então, né, pela absorção de nutrientes, pela absorção de vitaminas, né, a insulina, né, por isso que se fala, toda vez que você come, né, um alimento em grande quantidade de carboidrato, vai disparar aquele pico de insulina para que haja essa diminuição da glicose, né, no sangue, e aí logo depois você tem fome. Por isso que se recomenda você fazer uma dieta, né, com mais proteína, que vai diminuir esse pico de insulina, porque toda vez que você come, que o seu organismo, né, que o seu trato gastrointestinal absorve, né, glicose, com esse pico de hiperglicemia, vai haver liberação de insulina para que haja um mecanismo de própria regulação. Doutor Luiz, nós já falamos no início do programa que o nosso intestino é formado por milhares de bactérias. Normalmente 50% das fezes são bactérias, não são apenas restos de comida, né? Aproximadamente metade das nossas fezes é formada por bactérias. Muitas dessas bactérias são boas. Então, assim, falando um pouquinho nisso, com que frequência é normal a gente ir ao banheiro? A frequência de ida ao banheiro depende da pessoa, né? Cada pessoa acaba tendo um ritmo e depende também de como é a alimentação e a ingesta hídrica, a prática de atividade física. Então pode ser normal, né? Desde você ir 3, 4 vezes ao banheiro por dia até uma vez a cada 2 dias, 3 dias, aí, dependendo de como é esse esquema alimentar, de hidratação. No fim das contas, a frequência em si, a quantidade em relação ao dia, não é tão importante quanto se isso vai ter sintoma ou não. Né? Às vezes a pessoa, quando tem o costume de ir no banheiro uma vez ou 2 vezes por dia, e se fica 2 dias sem ir no banheiro, acaba tendo bastante sintoma, né? Passa mal, distensão abdominal, acaba ficando, né, mais nervosa, mais agitada, mais ansiosa. Então, realmente, cada pessoa vai ter o seu ritmo, né? Não existe algo que seja certo, errado, mas acaba que a regularidade, né, da ida ao banheiro vai indiretamente ficar relacionada aí à qualidade de vida também. Então é bastante comum, né? Tanto a pessoa que tem diarreia, né, vai ter claramente um prejuízo aí na sua vida, quanto a pessoa que tem constipação, né, que acaba sendo mais comum em mulheres, também pode ter um prejuízo aí na sua qualidade de vida. Doutor Luiz, tem uma série na Netflix, que provavelmente o senhor deva conhecer. Essa série se chama Você é o que você come, as dietas dos gêmeos. Bom, essa série mostra gêmeos idênticos submetidos a uma mudança de dieta e de estilo de vida por 8 semanas, num experimento científico realizado pela Universidade de Stanford, para investigar como certos alimentos afetam o corpo humano. Bom, basicamente, um dos gêmeos, durante 2 meses, ele se alimenta de uma dieta variada com carnes e o outro gêmeo de uma dieta vegana. Bom, e ambos fazem
atividade física. Ao final do experimento, percebe-se que o gêmeo alimentado por uma dieta variada, ele teve um ligeiro ganho de massa magra maior do que o gêmeo submetido a uma dieta vegana. Já por outro lado, o gêmeo que teve uma dieta vegana, ele apresentou uma microbiota intestinal bem mais saudável do que o outro gêmeo. Bom, Dr. Luiz Ronaldo, vamos falar de dietas. O veganismo ou o vegetarianismo contribui realmente para ter uma microbiota intestinal mais saudável? Quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de dieta para o intestino e para a saúde em geral? E como é que ela influencia a diversidade e também a função da microbiota? Independente da escolha alimentar da pessoa, seja uma ausência completa, né, da carne, por exemplo, ou do leite, ovo, né, ou alguns outros produtos de origem, né, animal, ficando só com a questão vegetal, no fim das contas a gente precisa de ter um aporte adequado de carboidrato, que vai dar energia, né, a quantidade de lipídios, né, que vão ser aí com a questão do colesterol, e da proteína também. Então é bastante importante considerar que exista uma ingesta adequada, uma ingesta proporcional adequada desses nutrientes todos, além de outras coisas, como, né, vitaminas e outros alimentos em geral. Então é bastante importante, né, acaba que frequentemente a escolha, né, de uma dieta específica se dá eventualmente por preferência mesmo, a pessoa ou não gosta de comer carne, ou se dá por conta de uma questão, né, realmente social, que não considera adequado o ser humano se alimentar de outro. E no fim das contas, independente, né, de ser uma dieta vegana ou uma dieta, né, carnívora ou, né, em relação a laticínios e leite, o correto seria ter você definir a sua alimentação e que ela seja completa, né, nos sais minerais, nos nutrientes que você precisa, na questão da vitamina e, né, da próprio balanceamento aí entre essa alimentação toda. Então você considera, né, e acaba quando o paciente, por exemplo, é vegano completo, ele acaba tendo contato, existem grupos de veganos e é bastante difundido isso, ele acaba fazendo a suplementação daquilo que sabidamente ele está em desvantagem por conta da sua ingesta. Que é a proteína, então, cada dieta vai ter sua vantagem ou desvantagem aí, inclusive em relação à perda de peso. Eu queria falar um pouquinho sobre a dieta cetogênica, que consiste em comer apenas alimentos de origem animal, como carnes, ovos e laticínios. Quais são os benefícios e os riscos dessa dieta para o intestino e em que medida a carne vermelha e a gordura animal são realmente vilões para o nosso intestino? A questão do que é bom e o que é ruim na alimentação muda muito, né? A gente acaba não sabendo aquilo que realmente é verdade e aquilo que a gente deve tomar cuidado, né? Falava-se antigamente que você não podia, né, comer ovo, mais do que 2 ovos por semana, porque tinha colesterol, aquela coisa toda. Veio, né, as dietas que são relacionadas aí à proteína e fala que você pode, né, comer ovo à vontade, tudo, que não tem problema. Então, realmente, assim, no fim das contas, né, existem algumas definições que às vezes não tem tanto embasamento na literatura em relação àquilo que é adequado, né, ou não comer. E você pode ter uma qualidade de vida boa, com uma dieta vegana. Existem essas dietas relacionadas à proteína, que vai, né, eventualmente ajudar aí na perda de peso, manutenção do peso, assim como a questão da dieta cetogênica. Existe inclusive um uso, né, médico das dietas cetogênicas em alguns casos específicos de doenças do sistema nervoso central, de algumas doenças neurológicas que são, né, importantes. A dieta cetogênica vai realmente levar um benefício. Doutor Luiz, ainda sobre dieta, a dieta paleolítica ela é muito popular entre os praticantes de CrossFit, né? Essa dieta consiste em alimentos não processados, como carnes magras, peixes, frutas, vegetais.
Quais são os efeitos desse tipo de dieta no intestino, mas em especial na prevenção de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a colite ulcerativa? Sim, a doença de Crohn, né, a retocolite ulcerativa são, né, doenças, né, autoimunes que o próprio organismo vai reagir contra as nossas células do corpo e vão levar a lesões. Então, úlceras, erosões, e alguns podem causar sangramento e vários outros tipos de complicação. A questão da dieta, o que se recomenda é uma dieta, né, quanto mais saudável possível. Então, desses exemplos que você deu, né, a pessoa que come peixe, que come uma carne, né, um frango, uma carne mais saudável, uma grande quantidade de verdura, né, de menos alimentos industrializados, menos alimentos defumados, tudo isso acaba, né, você se alimentando de uma maneira teoricamente mais saudável. Então, a recomendação é alimento quanto menos processados, teoricamente, você vai ter um benefício aí na sua saúde e na saúde que a gente considera nisso tudo, né, da questão da flora, né, bacteriana, né, do nosso próprio corpo e questão da manutenção do peso, né, a obesidade, além de ser só simplesmente um aumento do peso, vai ser uma doença crônica que vai, né, levar a um comprometimento, né, geral do nosso corpo. Para a gente encerrar, doutor Luiz, há mais de 2000 anos, o grego Hipócrates, considerado patrono da medicina, já dizia que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Essa frase demonstra que há muito, né, há milhares de anos, a humanidade já conhece os benefícios de uma nutrição saudável para manter a mente e o corpo sãos. Algumas doenças, como o caso do câncer, por exemplo, debilitam o paciente e exigem que a alimentação seja pouco mais consistente. Existem alimentos que podem, né, que devam ou não ser consumidos para evitar alguns tipos de câncer? Então, como você falou, quanto mais saudável a alimentação, muito mais possivelmente você vai ter uma qualidade e uma saúde melhor. Existem alguns casos, alguns tipos de cânceres que estão mais relacionados a algum tipo específico de alimentação. Então, por exemplo, o câncer de estômago é bastante comum no japonês. O japonês come com muito peixe, muita comida condimentada. E a incidência acaba sendo maior, né, nesse tipo de população. E alguns trabalhos mostram, né, curiosamente, o japonês, quando sai, né, do seu país, vai ter um outro tipo de alimentação. Ele ainda vai ter uma incidência maior de câncer, porque tem algumas coisas genéticas envolvidas, mas já vai haver uma aproximação da incidência de câncer para aquele tipo, né, de vida mediterrânea que ele vai ter. Então, realmente existem, né, alimentos processados, ultraprocessados, a grande quantidade de açúcar, alimentos industrializados, são, né, grandes potenciais vilões aí para o desenvolvimento de um câncer, além, né, de obesidade, estudos aí da glicemia, diabetes e outros estudos, né, cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Doutor Luiz, eu adorei o nosso bate-papo. Quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, principalmente tantos esclarecimentos aqui para todos os nossos telespectadores. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.